Oi pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu perguntei para as pessoas o que elas gostariam que eu falasse de conteúdo, de formas de pensar. E aí um amigo meu me perguntou e pediu para eu falar sobre como eu construo meus pensamentos. E aí eu demorei muito para parar para pensar nisso, porque é uma coisa tão automática que a gente não faz ideia, não mede, né? Qual que é o jeito que eu penso, porque isso vem de tanto tempo, ele é construído com tanta experiência, tanta vivência, formas que as pessoas agem com a gente, que a gente reage, enfim. E aí fiquei pensando e escrevi um roteirinho que me deu um norte para poder dizer qual é a forma da Manu pensar, da Manu construir os pensamentos. E aí, primeira coisa que me veio na cabeça foi o fato de eu dar bastante ouvido para tudo aquilo que eu estudei sobre o comportamento humano, sobre as ações, as reações, sobre a mente em si e o fato de eu acreditar que a nossa mente é totalmente programável. E o quanto eu levo em consideração a opinião das pessoas. Eu não sei o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo, mas o fato é que eu levo. E então eu sou uma ótima ouvinte. Eu sempre busco saber o que as pessoas estão pensando a respeito de determinada situação, a respeito de determinado assunto. E por mais que eu tenha uma postura um pouco do contra, eu não deixo de levar em consideração. Para mim é super importante saber e entender o que as pessoas acham, mas além disso, por que elas acham isso. Então esse é o fundamento principal. E é por isso que eu tenho essa fama de repente ser questionadora e tudo. Porque eu gosto de pensar e por isso eu acabo fazendo as pessoas pensar da onde elas chegaram a essa conclusão. Por que elas acreditam que essa é a melhor conclusão? E aí sempre numa conversa o saldo é positivo, porque nós ponderamos a opinião e a forma de pensar de cada um e aí se chega numa conclusão, que pode ser a tua, pode ser a minha, ou pode ser uma nova que a gente construiu depois de um ouvir o outro. Uma outra coisa que eu tenho de muito firme quando eu construo o pensamento é assumir a responsabilidade. Eu assumo total responsabilidade por tudo que me acontece. Dificilmente, a não ser que seja num momento de sei lá, loucura, você vai me ver falando que fulano fez isso pra mim, é por isso que eu tô assim. Ciclano me deu uma rasteira e agora eu tô desse jeito. Não, eu acredito fielmente, eu acredito profundamente que a situação em que eu me encontro fui eu que me permiti, fui eu que deixei que as coisas chegassem a esse ponto. Por mais que seja uma consequência do mundo externo, por mais que seja uma consequência da ação de alguém, eu tenho plena convicção de que a plenitude está na forma como eu encaro a minha situação e como eu reajo a isso. Porque assim, os fatos eles são inevitáveis, mas o que eu vou fazer com eles, o que eu vou fazer para melhorar aquilo que me aconteceu, só depende de mim. Então eu assumo a responsabilidade sim de tudo que me acontece. Não fico culpando ninguém, não fico julgando a maldade dos outros. Isso é outro ponto que eu coloquei. Eu não duvido da capacidade do ser humano de ser cruel. Por melhor amigo que ele seja, meu. E é uma crueldade, assim, não é que eu sou a desconfiada do mundo. É porque eu entendo que o ser humano é um animal. Racional, mas é um animal. Então, ele reage. Então, o ser humano, no momento acuado, no momento
sei lá, magoado, com raiva, ele é capaz de muita coisa, porque é instinto, ele quer se defender, ele quer defender alguém que está em determinada situação. Uma mãe quer defender um filho, então não pensa duas vezes em atacar uma pessoa que talvez esteja fazendo mal para esse filho. E aí, construindo com uma série de crenças naquilo que o ser humano viveu, ele é capaz de tudo, e eu não duvido disso. Então, hoje eu sou uma pessoa que não se frustra mais. Quer dizer, impossível não se frustrar, mas assim, eu não fico guardando mágoa, se de repente, o meu amigo fez uma coisa que eu não imaginei que ele faria comigo. Eu não imaginei, mas assim, eu talvez não fizesse isso com as pessoas, mas não significa que as pessoas não fariam comigo, porque eu não sei que tipo de experiência ela teve com essa situação, eu não sei que tipo de situação pode ter ocasionado algum tipo de trauma para a pessoa. Então eu não duvido da capacidade da crueldade, mas também não duvido da capacidade de amar que o ser humano tem. Então eu sempre tenho esperança nas pessoas. Eu sempre acho que elas podem se salvar, no sentido de se sentir bem, de se sentir melhor, porque eu acho que quando o ser humano faz mal para outro, ele não faz mal para o outro, ele faz para si mesmo. Aquele que tá fazendo mal, ele tá se sentindo mal, ele tá magoado, ele tá com raiva, então ele tá sofrendo. E aí a reação dele é atingir o próximo, a reação dele é julgar o próximo, porque é muito difícil você olhar para dentro de você. Então é muito mais fácil você chegar e apontar o dedo pro outro do que admitir que você pode estar sofrendo, que olhar para a própria dor, aprender com a própria dor. Então é isso. Aprendizado é uma das coisas que eu também levo muito em consideração quando eu formo minhas opiniões, meus pensamentos. Eu sempre busco tirar algum aprendizado daquilo que me acontece, bom ou ruim. Quem me conhece profundamente sabe que minha primeira pergunta é: meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Quando alguma coisa de ruim me acontece. E geralmente eu tiro alguma informação. Eu sei que eu sou uma pessoa que de repente não sei lidar com aquela situação e aquilo me prejudica em outras situações. E é muito bacana, porque assim, quando eu procuro entender o que eu tô aprendendo com isso, em uma próxima situação a minha reação é outra, a minha aceitação com aquilo é outro. E é aí que tá o negócio, o mundo não muda por causa de nós. É sonho, é utopia a gente achar que se a gente falar pro outro que ele tem que mudar pra gente se sentir melhor, isso vai acontecer. Na verdade, as pessoas são do jeito que elas são e elas podem mudar ou não por elas. E se elas não mudarem, e aí? A vida inteira eu vou ficar me martirizando, eu vou ficar sofrendo pela atitude das pessoas, porque as pessoas não vão parar de agir da forma como elas agem, salvo isso esteja prejudicando essas pessoas. Então, eu pondero muito isso também, como eu lido com as situações. E eu penso muito nas consequências e nas minhas condições. Então, assim, aconteceu alguma coisa e começo a ficar desesperada. Normal ficar desesperado e tal, mas aí o que eu vou fazer pra me acalmar? Então, tá acontecendo um problema. Ok, tá acontecendo um problema. O que isso vai me causar nesse momento? Tal coisa. O que eu posso fazer para que isso não me aconteça? Ou o que eu posso fazer para que, se isso acontecer, eu tenha uma outra saída? Então eu tenho um pouco esse pensamento. Acordei de madrugada ansiosa, nervosa, com o coração acelerado, porque eu não consegui fazer um negócio no trabalho, e agora como que vai ser? Eu vou tomar bronca e tal. Primeira coisa que eu vou pensar: eu posso mudar alguma coisa agora? Não. Em que situação que eu me encontro? É isso. Alguma coisa que eu fizer às 3 horas da manhã na minha cama vai mudar aquela situação? Não. Então tá bom, então qual é a consequência disso? Vai me afetar em tal resultado no trabalho. Então tá, se isso vai acontecer, o que eu vou poder fazer depois disso? Então isso me ajuda a organizar, a diminuir um pouco a ansiedade, respirar e poder pensar nas soluções. Outra coisa, pensar nas soluções. Não sou uma pessoa de reclamar, de ficar lamentando, justificando, porque aconteceu isso, porque... Não, eu procuro pensar, tá bom, aconteceu um problema, o que a gente tem que fazer para resolver?
O que que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Porque o problema já aconteceu, já é fato, já existe. Eu já vou me atrasar porque já está trânsito. O que que eu tenho que fazer? Ligar e avisar, por exemplo. E assim com N coisas que acontecem na minha vida. Outra coisa que eu coloquei é que eu sempre procuro os gatilhos das minhas reações. Então, assim, eu sou muito impulsiva, eu xingo, eu brigo, sabe, quero matar a pessoa. Mando tomar no cu e já era, entendeu? Só que depois que as coisas abaixam, as coisas acalmam, tudo, o que aconteceu para que eu reagisse dessa forma? Então, aonde que aquilo me pegou? Aonde que a fala daquela pessoa, a atitude daquela pessoa fez com que eu me irritasse tanto? Ah, ela falou tal coisa que fez eu me sentir inferior, eu não admito me sentir inferior. Então, peraí, por que que aquilo que ela disse me faz me sentir inferior? Será que aquilo que ela disse me remete a alguma verdade sobre mim? E aí eu começo a encontrar respostas, começo a encontrar dificuldades que eu tenho de encarar determinadas coisas. E aí eu começo a tentar trabalhar isso em terapia, levo isso muito para as minhas terapias. Olha, aconteceu essa situação e tal, eu percebi que eu reajo dessa forma quando falam assim comigo. O que me acontece? Como que eu vou transformar isso, essa crença? Como que eu posso, sabe? É buscar justamente a origem das coisas, porque a arma tá só nas nossas mãos. Só a gente que consegue atuar diretamente naquilo que a gente faz. Então, refletir sobre isso é muito importante. E eu coloquei também que eu respeito muito os meus limites e os meus momentos. Eu tenho limitações, eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa que se esgota, eu absorvo muita energia. Então eu aprendi a respeitar um pouco isso. Isso reflete diretamente no meu físico. Então eu fico cansada, eu fico desgastada. E se eu achar que é o momento de eu pegar e parar tudo que eu tô fazendo, tomar um café, tomar uma água, tem gente que não pode ir pra casa, né, descansar. Então tomar uma água, dar uma aliviada, ir pro banheiro, chorar, conversar com alguém. Se eu achar que existe alguma coisa que pode me fazer acalmar aquela situação que tá me incomodando, eu faço. Eu respeito muito os meus limites. Se eu tô vendo que tem uma pessoa que tá extrapolando, tá falando demais, eu corto. Não vou discutir esse assunto com você agora, porque isso está me machucando e eu vou acabar reagindo de uma forma que não é bacana, sabe? Então eu tento fazer isso. O que não significa de forma alguma que eu sou uma pessoa perfeita que nunca brigo com ninguém. Pelo contrário, eu acho que eu brigo muito mais com as pessoas do que normalmente as pessoas brigam. Justamente por saber dessa minha dificuldade, dessa minha limitação, dessa minha impulsividade, é que eu tenho essa forma de pensar, essa forma de construir meus pensamentos. Porque eu percebo o quanto isso me afeta, o quanto isso me abala, e só a mim. Porque quando a gente explode, quem sai estressado, quem sai irritado, quem sai chateado, quem chora, quem sofre, quem dói, quem o coração acelera, somos nós. O outro vai sair talvez até rindo, ai que idiota, ai que tonta, tá vendo? Sabia que ela era louca. E é essa mais ou menos a imagem que as pessoas têm das pessoas que surtam. Mas elas têm uma desvantagem em relação a nós, porque elas não param pra pensar nas coisas que causam dores. Então são pessoas que eventualmente vivem no piloto automático. Então não tem um objetivo de vida, não param pra pensar no que elas podem alcançar, no que elas podem aprender, em como elas podem evoluir. Então, assim, você ter instabilidade emocional é ruim momentaneamente, mas em contrapartida te obriga a pensar e a tentar melhorar. Quando uma pessoa totalmente estável, de repente pode estar simplesmente omitindo e escondendo uma sensação que ela tem. Ela tem controle e domínio sobre as reações dela, mas não sobre os sentimentos. Então, trabalhar os sentimentos, entender os sentimentos para poder transformar isso dentro da gente, eu acho muito fundamental. Então é isso, assim é mais ou menos como eu penso, como eu construo meus pensamentos. Eu não sei se eu fui muito prolixa, se eu rodei demais, mas acho que deu pra dar um pouco de clareza sobre as minhas formas de pensar. E se de repente alguém tiver curiosidade, alguma coisa,
pra perguntar sobre as coisas que eu posto e tudo, pergunta que quando eu for criando coragem, porque é uma coisa que me falta, eu vou gravando videozinhos aqui. Um beijo!